Hugo Motta não é o tipo de político em quem eu votaria. Aliás, muito provavelmente eu jamais votaria num cara que nem Hugo Motta. Mas eu vou confessar que, diante dos últimos acontecimentos, essa pressão que ele está sofrendo em virtude do PL da anistia, eu vou dizer para vocês que eu acho até que ele está me surpreendendo um pouco. Eu achava que ele ia se curvar bem mais rápido, seria bem mais fácil dobrar o cara, mas não está sendo. A Heloísa Vilela é uma jornalista que a gente conhece bastante, era ex-Globo, ex-Record, ex-tudo, e ela fez uma análise bacana, hoje ela está no ICL, ela fez uma análise bem bacana sobre o momento e o motivo das decisões do Hugo Motta. Presta atenção. Hugo Motta nas redes sociais, vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Ele não quis ficar sozinho com essa responsabilidade, né, Lu, basicamente. E eu acho que a última frase, as últimas palavras dele são muito significativas, quando ele diz que tem que pensar o que uma pauta dessa significa para as instituições e para a população brasileira, ou seja, para as instituições, porque essa pauta é uma pauta claramente que compra briga com o STF, tensiona as relações do Congresso com o STF, isso é o número 1. Número 2, o que ela significa para a sociedade brasileira. Hugo Motta fala isso sabendo claramente que as pesquisas indicam que a maioria da população brasileira é contra esse projeto golpista de anistia. Então, quando ele diz isso, eu acho que ele está trazendo todas essas coisas para uma mesma frase bem chutinha, bem curtinha, mas cheia de significados. E ele não quer decidir. Quando ele diz que a democracia se faz consultando o colégio de líderes, ele está tentando dizer que esse é o procedimento correto, não só correto porque assim é que manda, mas este é o procedimento regimental. É assim que as coisas deveriam funcionar normalmente, se você não pular nenhum degrau, se você não passar nada na frente, né? Seria assim, você vai para o colégio de líderes uma vez por semana e ali você discute qual é a pauta da próxima semana, o que ele tem feito desde que assumiu e prometeu que faria. Então, ele está reforçando esse... Agora, é claro, ele não quer assumir sozinho, pautar ou não pautar esse projeto, porque o Hugo Motta, na verdade, ele fica entre dois polos. Um é a votação que o presidente Lula teve no estado dele, né, onde o pai dele também é um político, onde ele também se elegeu. O presidente Lula tem quase 70% de votos no segundo turno da eleição. Então, ele sabe que ele tem lá um eleitorado com o qual ele tem que lidar. E, do outro lado, ele tem a turma do PL, né, e a extrema-direita, que boa parte votou nele para presidente da Câmara e está cobrando compromissos e está pressionando direto, usando mídia social o tempo todo e tal. Agora, o Hugo Motta resolveu fugir um pouco dessa pressão e foi para o exterior com a família, mas está lá, atento, respondendo pelas mídias sociais, né? Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. A Heloísa está profundamente certa no que ela fala. Aliás, ela tem uma ótima visão de política. Veja, de fato, o Hugo Motta tem que pensar no eleitorado dele lá. E aí ele vai ficar naquela coisa do tipo, bom, respeito o eleitorado que votará ou não votará em mim nas próximas eleições lá no meu estado. Votará ou não votará no meu pai nas próximas eleições no estado. Ou será que eu privilegio o, entre aspas, compromisso que eu fiz com os bolsonaristas, com os deputados bolsonaristas que votaram em mim para presidente da Câmara? Antes, é importante lembrar que ele não se comprometeu com a anistia. Ele ficou muito em cima do muro. Ele deu declarações ambíguas, mas em algumas vezes, você lendo as entrelinhas das declarações que ele tinha dado lá atrás, antes da eleição dele para presidente da Câmara, ele deixava mais ou menos claro que ele não queria saber disso não. Ele não estava a fim de comprar essa briga e que não ia pautar a anistia. É claro que a rede bolsonarismo, eles distorcem tudo. Então o que eles fazem? Eles tentam jogar nas costas do Motta como se ele tivesse prometido pautar a anistia e fazer o possível para que ela fosse aprovada. Mas ele nunca fez isso. Veja que o cara que encabeçar essa situação da anistia no Congresso, ele vai estar peitando de frente o STF. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre disse que o STF tinha o Arthur Lira na mão.
Eu não sou uma das pessoas que vai julgar denegrindo, por exemplo, a atitude do Gilmar Mendes de pendurar o Arthur Lira numa decisão que pode colocar ele na cadeia e com isso atrelar o que ele fez. Né? Quando ele era presidente da Câmara, durante o governo Lula, ele fez muita coisa errada, evidentemente. Eu jamais vou defender o Arthur Lira. Mas é verdade que naquelas votações em que era importante para o governo ter um sucesso, ele ajudou, ele se empenhou e ele conseguiu. O próprio Lula falou isso. E o Lula não precisaria falar isso se não fosse verdade. O Lula disse isso diversas vezes. Então, foi um acordo de cavalheiros feito, talvez, quem sabe, lá no além-mar, quem sabe, lá em Portugal, quando ele, Lira, Gilmar Mendes e outras pessoas se encontraram num desses eventos promovidos pelo Instituto de Direito do Gilmar Mendes. Não acho que esse tipo de coisa fosse ser discutido de forma aberta, mas eu acho que só o próprio convite, sabe, tem coisas que você entende no olho da outra pessoa onde ela quer chegar. Às vezes você não precisa nem dizer. E eu acho que ficou mais ou menos claro para o Arthur Lira que ele tinha que ser um cara minimamente responsável enquanto presidente da Câmara. Você pode notar que agora ele votou contra a urgência do projeto da anistia. Porque ele não é burro, ele está pendurado no STF. E vocês viram que contra o Hugo Mota também já surgiu muita coisa. Vocês lembram até que na semana passada eu postei um vídeo que mostrava que o pessoal lá da Rádio Auriverde, aquele antro bolsonarista, aquele detrito de Chernobyl, eles estavam dizendo abertamente, procura o vídeo aqui na minha playlist, pedindo abertamente que fizessem chantagem, os deputados bolsonaristas fizessem chantagem com o Hugo Mota, para quê? Para blindar o Hugo Mota, entre aspas, blindar, para que assim ele pudesse defender o Bolsonaro, porque todo mundo ali sabe que ele também está pendurado no STF. Então, essa gente está se vendo em palpos de aranha, porque eles ficam na dúvida, eles ficam lá, pô, eu valorizo esses bolsonaristas extremistas ou eu valorizo a minha própria vida política? Considerando que o Hugo Mota é eleito num estado com 70% de votos para o Lula no segundo turno, talvez ele realmente deva pensar melhor sobre o que ele vai fazer da vida. Eu acho que ele vai dar um jeito de jogar esse troço para debaixo do tapete, para adiar. Essa história dele falar que vai levar para o colégio de líderes, sem dúvida nenhuma, é para adiar. E ele já tinha dito antes que se ele não tivesse unanimidade dos líderes, ele não ia pautar. E ele não vai ter unanimidade dos líderes, evidente, porque ali você, no meio dos líderes, você tem líder do governo. Então, óbvio que você não vai ter unanimidade. Ou seja, está bem entendido que ele não vai pautar. Acho em relação a essa questão da unanimidade, talvez ele regrida um pouco. Mas eu acho que mesmo assim ele vai tentar achar um outro subterfúgio para mostrar para a Bolsonarada que ó, não vai rolar. Desculpa aí. Olha só, eu não estou te prometendo riqueza como muita gente faz por aí. Você sabia que dá sim para fazer uma renda extra com a internet usando só o celular? Sim, é verdade. O que eu vim aqui fazer é te falar que existe uma maneira de você aprender a usar os aplicativos que dão dinheiro, que fazem uma renda extra. É 500, 800 mil reais, não é para ficar rico. E perceba, não é jogo do tigrinho, não é site de aposta e não é pirâmide. É você desenvolver um trabalho que você vai aprender e fazer uma renda extra. O que eu estou te oferecendo é um curso rápido e barato. Note, rápido e barato para você aprender a fazer isso. Ah, Marcelo, mas eu já sou velho, não vou aprender. Talvez você realmente não queira, talvez não seja sua praia. Mas talvez você tenha ali um neto, um sobrinho que fica no celular o dia inteiro e podia estar aproveitando esse tempo para fazer alguma coisa, para ganhar um dinheirinho extra para ajudar em casa, ou mesmo para guardar uma grana para ir para a faculdade. Dá um pulo na descrição desse vídeo, leia tudo que eu escrevi lá, que é pouquinho, para você entender do que eu estou falando.